Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Um programa transmitido pela UNEC TV e retransmitido pela TV Sistec. O Começo de Conversa de hoje está mais uma vez imperdível, sobretudo para os apreciadores de uma bebida que é idolatrada pela grande maioria dos brasileiros, uma verdadeira paixão nacional. Convidamos um especialista no assunto que irá esmiuçar tudo o que envolve esse líquido, tido por muitos como precioso, e também irá falar um pouco sobre esse fascínio exercido por ele nas pessoas. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos iniciando mais um começo de conversa aqui pela UNEC TV, com retransmissão pela TV Sistec. Hoje com um convidado para lá de especial, o professor Rafael Reis, da UniBH, que é o Centro Universitário de Belo Horizonte. Em pauta, a bebida que é uma das paixões do brasileiro, a cerveja. Uma verdadeira autoridade no assunto, o professor Rafael é sommelier de cerveja, especialista em tecnologia cervejeira. Ele leciona a disciplina Análise Sensorial de Cerveja, do curso de pós-graduação em Tecnologia Cervejeira do UniBH. Além de coordenar cursos da Escola Experimente, idealizar a Cerveja dos Reis, empresa de consultoria cervejeira. Professor Rafael, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. Prazer é todo meu, tudo bem? Beleza. De onde surgiu essa sua paixão pelo tema cerveja? Aliás, a paixão é só pelo tema ou é também pela cerveja? Pelo tema e pela cerveja, paixão generalizada. Bom, começou quando começou a ocorrer a expansão lá em Belo Horizonte do mercado cervejeiro. Começaram a chegar as primeiras cervejas, mais ou menos, não as primeiras, mas começou a ter mais variedade de cerveja por volta de 2007, 2008. E nessa época teve um concurso nacional das acervas em BH. E eu participei, que eu conhecia gente que fazia cerveja, não entendia tanto, e fui, e o evento foi fantástico. Experimentei coisa que eu não sabia que existia. E aí, desde então, comecei a pesquisar. Comecei a comprar o que tinha no mercado, acompanhar, ler blog, comprar livro americano, que no Brasil, infelizmente, tem pouca bibliografia. E aí, fui seguindo esse caminho. E quando os primeiros cursos chegaram em Belo Horizonte, né, há alguns anos, aí eu comecei a fazer tudo que eu podia. Muito bem. O senhor é de Belo Horizonte? De Belo Horizonte. Nascido e criado em Belo Horizonte? Não. Nascido em Uberlândia, criado em Belo Horizonte. Nascido em Uberlândia e criado em Belo Horizonte. Com uma breve passagem pelo Vale do Aço. Ipatinga, uns 2 anos, mas tudo terra era quente. novinho. Tudo terra quente. Não dá para trocar uma cerveja por um bom vinho português, não? Dependendo da ocasião, até que dá, viu? Tem espaço para o vinho também, gosto bastante. Aprecio fermentados de um modo geral, mas a paixão mesmo é a cerveja. Dentro desse espírito de consumir com moderação, né? Qualquer bebida alcoólica, o senhor é um consumidor de cerveja? Quanto mais? É mesmo? Sou um consumidor de cerveja, sim. Gosta da cerveja? Gosto de beber em casa, aprecio abrir uma garrafa especial, tomar sem compromisso com os amigos também na rua, no bar, né? BH, aquela história, não tem mar, mas tem bar, então a gente gosta de sentar na calçada e tomar uma cervejinha lá sem compromisso, mas de um modo geral a cerveja é bem presente. Assim. Belo Horizonte ainda há segurança para esse funcionamento dos bares, pelas calçadas? Você vai ali na Savassi, né? Bar para todo lado? Savassi, Prado, Santa Teresa, para todo canto, funciona bem. Quem é que procura um curso de pós-graduação sobre fabricação de cerveja? Bom, hoje a gente tem um público forte, que é o público homebrew, né, que é o cervejeiro caseiro, que quer, por exemplo, aprimorar a técnica. De repente ele quer conhecer a fundo, não é o objetivo dele ser um cervejeiro profissional, e ele quer ter uma certificação e quer ter um conhecimento também para que ele possa, de fato, fazer uma cerveja muito boa, né, de forma criteriosa, possa repetir receita, melhorar o equipamento, melhorar o processo. Então, esse é um público que é bastante frequente. E a outra parte é o pessoal que realmente quer investir, quer crescer no meio cervejeiro, quer abrir cervejaria, quer entender melhor o mercado e quer, talvez, transformar isso em uma fonte de renda, às vezes mudar de profissão. É o público predominante lá do nosso curso. Muito bem. Tem pesquisa que fala que o Brasil ele consome quase 2 vezes mais álcool que a média mundial. A cerveja participa com que percentual nisso? Ou seja, o brasileiro
ele bebe mais cerveja que vinho, que é a famosa cachaça nossa. Quer dizer, qual a colocação da cerveja nesse consumo de álcool do brasileiro? Bom, o Brasil não é um país cervejeiro. Não Pensando é. em Brasil, não é um país cervejeiro Verdade. ainda. Eu achei que... Não é a bebida mais consumida, até em função do preço fica um pouco proibitivo, principalmente para as pessoas mais pobres, né? Que como cerveja você bebe em quantidade, uma latinha, uma garrafa talvez não fique caro, mas em quantidade isso pode onerar a pessoa que não tem recurso. Então a cachaça é muito consumida. E pensando também nos países cervejeiros, o Brasil hoje deve estar numa faixa de 68 litros per capita, o consumo anual, o que é considerado baixo perto de muitos países cervejeiros, perto da República Tcheca, perto da Alemanha. Se pegar a região, por exemplo, ali de Munique, a Bavária, o consumo está muito acima de 100 litros anuais per capita. Então, o Brasil tem uma margem de crescimento aí bem grande. Tem um mercado bom aí, né? Tem um mercado bom. Para quem está querendo investir Quem está querendo no investir, não são nem os próximos anos, as próximas décadas. A gente tem uma perspectiva muito boa. Até porque assim, o consumo da cerveja artesanal nos bares aumentou muito, né? Tem aumentado, Você chega sim. antes, o cara perguntava para você 2 ou 3 nomes de cerveja, que são as grandes cervejas que oferecem no país, e hoje o cara fala, tem as artesanais, tal, tem a base de trigo, a base de mel, até de rapadura, eu já achei. Eu estava dando uma olhada no briefing que a direção preparou a respeito dessa entrevista, e eu vi que você é juiz cervejeiro, é isso? Sim. O que é um juiz cervejeiro? Bom, o juiz cervejeiro é a pessoa que está apta, né, assim como qualquer bebida, a gente pegar uma amostra dentro de um determinado estilo. Aí, quando ela é colocada no copo, a gente tem que ver, geralmente a gente analisa se ela está enquadrada dentro de um determinado estilo. Mas, independentemente disso, o juiz ele é capaz de analisar os atributos sensoriais daquela amostra, daquela cerveja, e dizer o que é positivo, o que é negativo, e poder dar uma nota para essa cerveja e apresentar correções caso existam defeitos. Assim. Então, a gente é bem treinado sensorialmente para isso, para fazer todo esse trabalho visual, olfativo e de degustação e, a partir disso, preencher uma ficha técnica. Muito bem. Tem que ter esse conhecimento técnico. Então, o juiz da nota é como se tivesse... É o juiz que ajuda lá a escolher a melhor música no festival, outro que escolhe escolher a moça mais bonita no concurso de Miss. Exatamente, porque você ela é escolher bonita. a cerveja. É. Para isso você tem que beber, experimentar? Tem que beber. A gente ingere, geralmente é servida no copo de um juiz 50 ml, mas o ideal é que a gente nem beba os 50 ml. Claro que se você não tiver conseguido 50 ml, chegar ao final da análise, você pode pedir um pouco mais, mas o ideal é que a gente beba em torno de 30 ml para conseguir avaliar muitas amostras. E sempre intercalando isso com água e um pão mais neutro, né? Pão de sal ou biscoito creme cracker, só para poder limpar o paladar e manter também assim, o organismo funcionando, né? Você não ficar muito cansado. Né? E você teve experiência de fazer viagens internacionais no circuito da cerveja? Nos últimos anos minhas férias foram cervejeiras. Foram cervejeiras. Em termos de qualidade da cerveja, a cerveja nacional, ela perde ou é muito inferior à cerveja estrangeira? Não perde nem inferior. O que a gente tem hoje, o principal problema, é principalmente o que o brasileiro tem usado muito hoje, que é o lúpulo, que é responsável por conferir, dentre outras características, e dá principalmente amargor e traz aroma para a cerveja. O pessoal tem falado muito de IPA, né? Gostar de beber IPA. IPA virou um termo assim que é bem já utilizado no meio cervejeiro. E o lúpulo, ele degrada muito fácil. Então, a maior desvantagem nossa é que ele é caro e para ser transportado para o Brasil, ele chega assim, um pouco depreciado, não chega na sua melhor condição. Mas fora isso, as matérias-primas chegam em boa qualidade, têm chegado cada vez mais. E o brasileiro, por natureza, é muito talentoso, ele é criativo, ele consegue lidar com isso. Então aqui, claro, há cervejeiros bons, cervejeiros medianos, cervejeiros ruins. E cervejarias a mesma coisa, mas nós temos cervejas que não deixam a desejar para nenhum país aí do mundo. Então, o consumo de cerveja no Brasil, ele cai na época do inverno? Olha, alguns períodos, né, o pessoal aí pensando não muito assim como consumidor, né, porque como eu estou no meio assim de consumidores mais especializados no meio cervejeiro, a gente substitui, né, a gente no verão bebe cerveja mais refrescante, mais leve. No inverno, a gente consome cerveja um pouco mais encorpada, mais alcoólica. Então pensando assim, tem cerveja para isso, tem cerveja de inverno apropriada para cada tipo de clima, para temperaturas.
Mas acho que representaria uma queda, sim, porque essas cervejas, por serem mais fortes, mais encorpadas, a pessoa, naturalmente, ela bebe em menor quantidade. Mas a minha pergunta até foi para saber assim, se essa mania que o brasileiro tem de tomar cerveja, se ele toma cerveja para apreciar o sabor da cerveja, ou é aquele cara que toma cerveja porque está com sede, está com muito calor. Ou seja, por que essa questão de a cerveja, quanto mais gelada, melhor? Isso aí foi um padrão que foi criado aqui no Brasil, né? Na verdade, o brasileiro, de um modo geral, ele bebe como uma forma de socialização. Ele gosta de encontrar as pessoas e, nesse bate-papo, a cerveja ela acompanha muito bem. Agora, no nosso histórico aqui, o que se oferece é uma cerveja, né, pela grande indústria, já há bastante tempo, uma cerveja com pouca carga sensorial e pouco sabor. Mas já começa a aparecer, então, o apreciador da cerveja, é aquele cara que toma cerveja para sentir o sabor da cerveja e começa a ter uma história com a própria cerveja, como acontece com o consumo de vinho. Isso já está aumentando, cara, que é o copo certo, tem gente que já está chegando nesse nível, que pede uma cerveja, e aí o garçom vai servir num copo qualquer, ele fala, não, mas a cerveja eu quero no copo X. Aí o cara fala, mas eu não tenho copo X, eu falo, então eu não quero essa cerveja. Então o pessoal já está ficando bem exigente, assim, claro que é uma parcela ainda pequena, mas é um movimento crescente, as pessoas estão se envolvendo mais e estudando mais e querendo conhecer mais sobre cerveja. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o assunto é muito bom, a gente volta para o segundo bloco, vamos falar sobre marcas e sabores e vamos fazer uma degustação aqui. Ótimo. De uma cerveja para a gente poder entender essa diferença entre marcas e sabores de cervejas. Não saia daí, o papo está muito bom. Pega a sua cerveja lá na geladeira e tome enquanto assiste o começo da conversa. Nós voltamos já já. Refrescante, suave, gostosa, o que não falta são adjetivos para a nossa velha e boa cerveja. E esse é o nosso assunto de hoje. Você que está chegando aí agora vai ter a oportunidade de acompanhar o segundo bloco de uma entrevista sensacional com o professor Rafael Reis, do UniBH, e o assunto, cerveja. Professor, nós estamos falando sobre sabores, sobre gostos, marcas de cervejas. Nós trocamos nossa caneca do programa aqui por 2 copos. Eu queria fazer uma degustação aqui. Falar para nós, essa aqui é uma cerveja Dos Caras. Dos Caras. É isso? Essa é uma cerveja de trigo, qual que é a base? Tradicional? Não. Eu tô vendo uma preta, porque essa aqui, a Bravo, é cerveja preta. Isso. É isso? Essa aqui é uma alternativa, né? Aqui a gente pensar Brasil, a gente bebe bastante cerveja leve, refrescante. E essa é uma cerveja inglesa, né? A base dela, característica, a escola seria inglesa, com um toque que eles colocaram que seria raspa de laranja. Mas é uma cerveja que tem uma base de malte interessante, não é muito forte, ela é pouco alcoólica, bem leve. Um alcoólico bem leve. A gente chama de cerveja leve? Sim, 3,8 de álcool. Então é uma cerveja, assim, para ser bebida mesmo, num dia bem quente, para poder refrescar, mas é bastante saborosa, bastante aromática, então é bem interessante. Lá de Belo Horizonte, eles são a cervejaria dos caras, são cervejeiros ciganos, né? Eles produzem em cervejarias como estrutura ociosa. E essa aqui já é da Baker, que é uma cervejaria relativamente grande, né, que já está no mercado há bastante tempo, já consegue distribuir, né, em boa parte do Brasil. E é uma cerveja escura, forte, mais alcoólica, mas o que é legal, foi bastante premiada nos últimos anos, é que ela passa por barril de amburana. Então ela tem uma característica amadeirada e tem também um toque especial aqui na nossa cultura. Altera. Da mesma forma, a cachaça que passa pela madeira, né, ela pega um pouco dessa resina, desse aroma característico. Essa cerveja também, ela vai trazer esse amadeirado, pouco de tosta. E tem que tomar muito cuidado, porque a amburana é muito forte. Então, para a cerveja ficar boa, tem que ser equilibrado. Muito bem. Então, as cervejas comuns que nós conhecemos aqui, eu não sei, eu tenho que ver com o meu editor se a gente pode falar o nome dela aqui, com o meu diretor. Vou falar, se não puder, ele edita. Skol, Brahma, Bavária, essas conhecidas. Qual a diferença dela para essas cervejas artesanais? Quer dizer, é o mesmo tipo de cerveja, a base é a mesma, isso? Não. O modelo de produção é o mesmo? Não. O modelo de produção, claro, é de ponta, né? São empresas multinacionais, são empresas que investem absurdamente em tecnologia. Não tem comparação com uma planta, por exemplo, da Ambev, uma planta cervejeira de uma microcervejaria.
Agora, por outro lado, eles trabalham com o mercado de massa. Então, é uma cerveja que o próprio rótulo indica que ela tem malte, mas ela leva carboidratos, ela leva adjuntos. Sim. Né? E o teor de lúpulo dela é muito baixo. Então, geralmente, essas informações que costumam aparecer aqui no rótulo, elas indicam o teor alcoólico, escala de cor, o perfil de amargor. E se você pegar uma cerveja dessa como Brahma, isso é tudo baixo. Ela é muito clara, indicativo que não tem malte, não tem lúpulo. E você falou em perfil, qual que é o perfil de consumidor dessa cerveja? Bom, o perfil de consumidor dessa cerveja é a pessoa que está chegando, vamos pensar assim, né, para essa cerveja, não para essa. Ele saiu dessa cerveja industrializada, Sim. ele já está começando a tomar alguma cerveja diferente, uma cerveja de trigo, por exemplo, se interessou, e aí ele quer tomar uma cerveja com um pouco mais de complexidade de sabor, mas não extrema, sem ser muito amarga, sem ser muito alcoólica. Então, na escadinha, ele quando começa a se interessar por uma cerveja diferente, né, com uma característica assim, mais saborosa, mais aromática, ele passa por ela. E aqui a gente já tem um consumidor que seria um cara que já, na escada, ele já está lá em cima. Já está lá em cima. É o cara que está tomando muita vinho português de ponta e tal. Seria esse comparativo. Vinho lá, eu só tomo uva taná, o cara já está escolhendo a uva que faz o vinho. Isso, ele entende que é uma cerveja que ele não consegue beber tantas garrafas, que ela tem que ser bebida mais lentamente, mais apreciada, porque ele aguenta estrutura. Vamos abrir quando a gente vai conversando? Vamos, claro, melhor, né? Esse é o primeiro programa nosso que eu vejo a equipe toda aqui de apoio babando, viu? E a equipe todo mundo babando e nós vamos experimentar. E é uma maldade que nesse primeiro momento eles não vão poder, beber, não. né? Mas eles vão ter que acreditar na gente. Não vão poder ali. Ela tem uma cor, é como se fosse um fosco, né? Não é uma coisa límpida como a cerveja dessa industrializada. Não, isso aqui é opção dos cervejeiros, né? Porque na indústria você pode filtrar a cerveja, só que quando você filtra, você tira um pouco de complexidade, você perde um pouco do aroma da cerveja. Muito bem. E no caso, uma cerveja que leva raspa de laranja. Essa tem lúpulo. Você percebe no gosto dela um pouco você de percebe. laranja. Tem. E se filtrar, ela no copo ela fica limpinha, né? E o consumidor gosta disso, mas ao mesmo tempo ela perderia um pouco de complexidade de aroma. E uma cerveja leve, né? É uma extremamente leve. Menos de 4% de álcool. Então isso aqui dá para beber várias e continuar conversando sem... A gente tem que falar com o pessoal que tem que beber com moderação, né? Porque senão fica parecendo nós estamos fazendo uma ode aqui. Claro, sim. Beba sempre com moderação. Várias, eu quis dizer 2 garrafas. Não é? Mais de uma, 2 no Exatamente. máximo, assim, nunca mais. Você é um sommelier. Sou um sommelier de cerveja. Sommelier de cerveja. Gostou? Gostei, muito boa. Levinha, né? Muito leve. Fala para nós aí sobre o trabalho de um sommelier. Hoje, sommelier, o pessoal confunde muito o que seria um trabalho de sommelier, porque acaba que tem muita gente já assim, bem estabilizada, com uma boa profissão, que resolve fazer um curso de sommelier para poder entender mais sobre a cerveja. Mas um curso sommelier, ele é voltado para o serviço. O sommelier, ele é aquele cara no restaurante, que o garçom, por exemplo, que acaba se especializando um pouco mais numa área. Então, ele é uma pessoa que trabalha no empório, no supermercado, no restaurante, mas que entende de cerveja. Mas é um curso voltado para serviço. A palavra-chave, assim, o sommelier, o que ele fala? Serviço de cerveja. Então, o público seria esse. Mas acontece que o público que acaba procurando o curso sommelier não é um público que necessariamente quer fazer serviço, é gente que quer conhecer mais sobre cerveja. Muito bem. Quer entender um pouco mais, né? Isso. Cervejas artesanais são confiáveis? São confiáveis, mas, claro, né, é produção de alimento. Então, a pessoa ela tem que ter um controle microbiológico, a cervejaria tem que ser bem limpa. O pessoal brinca, né, acha que cervejaria ou que cerveja tem muito glamour, que você fica só pensando, elaborando receita e fazendo cerveja. Na verdade, a maior parte do tempo você está preocupado com a limpeza, com a sanitização, para garantir que você não tenha nenhuma contaminação que possa comprometer essa amostra. Então, infelizmente, tem cerveja no mercado que tem problemas, mas a maioria dos cervejeiros cuida bem disso. Cerveja é como vinho, quer dizer, ela tem a cerveja própria para determinado tipo de alimento? Cerveja e churrasco é uma combinação boa mesmo? E a cerveja é a cerveja clara? Quer dizer, ou pode ser a cerveja Não, aí não. escura? Aquela cerveja clara, né, que geralmente está no churrasco, a gente bebe em quantidade, ela não tem atributos, quase. Ela é refrescante, ela mata a sede, tem um sabor muito leve. Então, para harmonização, e o churrasco que tem tosta, a carne já tem mais estrutura, não seria a melhor opção.
Seria uma cerveja com mais complexidade até do que essa para um churrasco, uma cerveja escura, porque aí você está combinando, por exemplo, o tostado da carne, né, com os maltes escuros que vão nessa cerveja escura. Então aí você tem mais uma combinação por semelhança, mas a cerveja escura, pouco alcoólica, sem ser assim, extremamente complexa, ela é melhor do que uma cerveja clara no churrasco, com certeza. Muito bem. E tem cerveja para todo tipo de encontro gastronômico? Tem. Ou seja, para uma determinada comida não vai comportar cerveja. Por exemplo, uma noite italiana, que você só tem massas. Tá. Tem lugar para cerveja? Tem lugar para cerveja. É? Dependendo, sim, né? Claro que tem que pensar no acompanhamento. Se é uma massa mais leve, molho pesto, né? Então você tem que pensar numa cerveja que também não tenha tanta complexidade, tanta estrutura. Se já for com um molho, por exemplo, a bolonhesa, você vai ter que pensar numa cerveja que tem um pouco mais de complexidade para poder fazer a harmonização com a carne, né? Que seria o destaque do prato. Mas sim, o princípio de harmonização é muito semelhante com o do vinho, só que a cerveja ela tende a ser um pouco mais versátil. Você como um juiz cervejeiro, um sommelier, você consegue perceber só no paladar se uma cerveja é boa, se ela é ruim, Sim, sim. se ela é forte, se ela é leve, mesmo que feche o rótulo, quer dizer, chega sem rótulo, te dá 2, 3 tipos de cerveja diferentes, você consegue falar, essa é uma cerveja leve, você consegue perceber isso pelo paladar? Sim, mas começa primeiro no aroma. No aroma? No aroma. Então, pelo aroma, a gente já começa a identificar. Você está falando em aroma, essa aqui tem um cheirinho de laranja, né? Tem um cheiro também, tem. Muito boa cerveja, hein? Coisa cítrica. Essa cerveja é a dos caras. Dos caras. Eu tomei uma cerveja numa cidade chamada Conservatória. Não sei se você conhece, no estado do Rio de Janeiro. Cidade musical, seresteira. Um restaurante chama Restaurante das Meninas. E tinha várias cervejas à base de trigo, à base do seu galo. Aí vem uma com esse aroma, o sabor de rapadura. E amargava demais, rapaz. Depois o garçom falou, ninguém gosta de tomar essa cerveja rapadura. A de mel era uma beleza. Você sentia o cheiro do mel, e a rapadura dava aquele amargor. Cerveja mal feita ou a rapadura vai dar esse efeito mesmo? Não, ali no caso, a rapadura, ela aparece um pouquinho no aroma e é aquela história, para tentar dar uma característica, vamos dizer, mais regional, brasileira para a cerveja. O que dá o amargor é o lúpulo. Não tem nada a ver com a rapadura. Não, não tem nada a ver. A rapadura, teoricamente, até por ser doce, se ela aparecesse muito, ela ia até equilibrar esse amargor. Ela vai aparecer ali mais no aroma, mas o que dá o amargor mesmo é essa pancada de lúpulo que algumas cervejas têm. Muito bem, nós apreciamos aqui a cerveja dos caras, uma ótima cerveja. Nós vamos para um rápido intervalo. E eu queria experimentar, no nosso terceiro e último bloco, a cerveja Brava. Claro. Nós estamos falando aqui com o professor Rafael Reis, ele é professor do UniBH e coordena um curso de pós-graduação nessa área da cerveja. Ele é sommelier, ele é juiz cervejeiro. Não saia daí, está muito bom o papo, nós voltamos já já. Ela está presente nos principais momentos da vida dos brasileiros. Nós estamos falando da boa e velha cerveja. Você que chegou aí agora vai poder assistir o terceiro e último bloco de uma entrevista sensacional com o professor Rafael Reis. Ele que é professor do UniBH e está trazendo aqui para Caratinga o curso de pós-graduação em fabricação de cerveja. É isso mesmo, professor? É, isso mesmo. Muito bem. Fazer o povo da região produzir cerveja. Nós experimentamos aqui, no segundo bloco, a cerveja dos caras, uma cerveja artesanal com a base de laranja, ela tem raspa de laranja. Raspa de laranja, tem um sabor muito agradável. A cerveja chama cerveja clara leve, é isso? Essa seria, sim. Muito bem. Aí eu queria experimentar agora a cerveja Brava, cerveja preta, isso é uma cerveja mais encorpada, professor? Isso, bem encorpada, bem complexa. E o que ela tem de diferente da cerveja preta tradicional, que a gente acha aí na industrializada? Além de ser bem mais assim, forte, intensa, alcoólica, ela passa um tempo em barris de amburana, que são usados também para envelhecer cachaça. Então ela pega a complexidade da madeira, então é a principal diferença em relação... Quanto tempo fica uma cerveja
num barril desse, até ser engarrafado? Amburano não pode ficar muito tempo, não. Geralmente você deixa algumas semanas e também não deixa a cerveja todo o volume no barril. Você tem que fazer um blend. Coloca uma parte no barril e depois você mistura com a cerveja que não passou pelo barril para poder ficar mais equilibrada. Porque a Amburano é uma madeira extremamente forte. Brinde, saúde. Brinde. É. Uma curiosidade. Você chega num restaurante, num bar, num boteco, você pede uma cerveja, o cara pergunta, com espuma ou sem espuma? Espuma sempre. É? Espuma sempre. É mesmo? Eu achei que quanto menos espuma, melhor. Que vinha mais cerveja. Não entendi. Eu achava que era pra... A lógica seria um pouco essa, mas a carbonatação, primeiro o aspecto visual, né? O copo fica mais bonito quando tem 1 ou 2 dedos de espuma. A pessoa colocar também até aqui de espuma e só isso aqui de cerveja é maldade, mas assim, de 1 a 2 dedos, o aspecto visual é mais interessante e a espuma ajuda também a preservar um pouco a temperatura e ela contribui também para a medida, né, que você agita o copo, você forma essa espuma para subir os compostos aromáticos. Se o garçom abrir uma cerveja, virar no copo e não deu espuma, tem algum problema com a cerveja? Ou com o copo. Se o copo estiver sujo, engordurado, sim, o famoso copo sujo já atrapalha a espuma. E essa história do copo guardado no congelador? Tem bar que oferece isso como diferencial. Então a cerveja vem gelada, vem no isopor, o cara ainda abre o congelador e vem com um copo gelado para ser servido. É bom ou ruim? Tem que ser gelado mesmo? Não, estratégia de marketing. A cerveja muito gelada, é igual, por exemplo, uma cerveja como essa que é complexa, se ela estiver muito gelada, você tem uma sensação de anestesia. Então você não sente toda a complexidade dessa cerveja. Então é legal que ele esteja numa temperatura intermediária. Mas para essa cerveja que é vendida estupidamente gelada, você coloca num copo também estupidamente gelado, combina. É legal, ajuda a manter gelada, mas é mais para marketing mesmo. O que leva as pessoas a consumirem, mesmo o Brasil não sendo um dos principais consumidores de cerveja do mundo, mas é um grande consumidor de álcool, né? O que leva as pessoas a consumirem tanta cerveja nas contas dos brasileiros? Porque o Brasil acha que consome muita cerveja. Calor? Clima primeiro, ajuda? Clima ajuda demais. E esse fator cultural também, né? A gente acabou criando essa ideia, juntamente com um país festivo, né? E toda a nossa festividade, o nosso processo de socialização, de um modo geral, tá associado com a cerveja. Então, futebol, carnaval, nós temos o nosso churrasco, né? Que é um encontro típico. Então, isso está bem inserido já na nossa cultura, mas com certeza o clima, esse calor, né? A gente tem aqui um país tropical, isso interfere muito. A gente sempre fala sobre consumir com moderação e tal, mas o vinho, por exemplo, já se fala, e está comprovado isso, que um pouco de vinho faz bem à saúde, né? Cerveja, traz algum benefício à saúde? Traz. É possível isso? Sim, é possível, que além também de ter vitaminas, né, tem muitos minerais que são importantes, né, para o nosso organismo. O próprio álcool ele tem um efeito benéfico, além de ser relaxante, né, ser dilatador, é diurético, mas com moderação. Então, o vinho, eles falam aproximadamente uma taça. A cerveja, não uma cerveja muito alcoólica, mas a cerveja poderia, alguns estudos mais recentes, em torno de meio litro para um homem, por exemplo, e uma latinha, aproximadamente, para a mulher. Mas é considerado consumo saudável. O excesso faz mal? O excesso faz mal. Que tipo de problema pode trazer o consumo de cerveja? O senhor que é um sommelier, um juiz cervejeiro, um entendido no assunto. Fisiologicamente, o fígado sofre um pouco, vai ficar prejudicado com o consumo prolongado de álcool. Agora, o principal problema também é social, né? Briga, mudança de comportamento, acidente de trânsito. Então, a gente tem muitas coisas negativas associadas ao consumo exagerado de álcool. Muito bem. Vocês estão chegando aqui em Caratinga é uma extensão de um curso, não, com a pós-graduação feita pela UNEC, é isso, Centro Universitário de Caratinga? Isso, a gente preferiu oferecer módulos, né? A gente fez um curso completo, mas com a possibilidade também da pessoa poder fazer módulos direcionados para aquilo que é mais interessante. O aluno vai aprender a fazer cerveja? Vai aprender a fazer cerveja boa. Aprender a fazer cerveja é relativamente fácil, agora tem que aprender a fazer cerveja boa. E o cara, para poder... eu quero fazer o curso, não quero ser vendedor de cerveja, não vou ser fabricante, mas eu quero poder em casa fazer uma cerveja para tomar com a família, com a esposa, com uma visita. O investimento em equipamento é muito caro?
o valor total não é tão caro, assim, dá para conseguir produzir com panela e tem que pensar também que tem que ter uma geladeira para fermentar tudo, Tá, mas algo na ordem são dos... coisas que você tem em casa já. Você tem geladeira, tem panela. Sim, você pode usar, dá para começar com uns R$2.000. Ah, bacana. Com R$2.000 você consegue montar uma pequena fábrica em casa. Sim, bem artesanal. Bem artesanal. Sem muita automação, então vai ser um processo mais de cozinha mesmo. Você vai passar ali o dia fazendo a sua cerveja, cozinhando, e 3, 4 semanas depois ela está na garrafa. Essa aqui, por exemplo, passa por esse processo caseiro, é feita em casa. Bom, tem uma pergunta aqui, que chegou para mim aqui por e-mail, e fala o seguinte. Quem domina a arte e não comete excesso, poderá apreciar o saboroso líquido por um longo período? Sim. Ou tem durabilidade isso? Fala, o sujeito toma cerveja há 10 anos, depois deve parar, porque de qualquer jeito toma um pouco. Nada. Não? Que é isso. Tem gente na Alemanha que começa cedo e vive 90, 100 anos de idade. É tranquilo, mas eles faz parte da cultura, né? Eles têm um consumo que é quase que regular, né? É bem comum o alemão beber diariamente, mas ele não bebe em excesso. Ele toma determinada quantidade e vive, né, tranquilamente muito tempo. O senhor, além de ser professor no assunto, de trabalhar na área, inclusive atuar como juiz em concursos, o senhor tem uma fábrica de cerveja, é isso? Em casa, não é indústria. Eu sou cervejeiro caseiro. Caseiro, mas o caseiro para seu consumo de amigos ou você vende sua cerveja? Não, para meu consumo mesmo. Eu gosto de fazer experiências. Essa aqui? Essa aqui é. Cerveja dos Reis? Isso. Vou mostrar aqui porque a garrafa eu achei muito interessante. Olha só. A garrafa também é artesanal. Isso é um padrão europeu, né? Não é a nossa Bacana. típica garrafa. Não é. Você já comprou ela pronta assim? Sim. Eu reaproveitei, né? Veio uma cerveja tcheca nessa garrafinha. Agora uma curiosidade. Isso aqui, quando você abre, tem uma pressão. Tem uma pressão. Como tem da Coca-Cola, de refrigerante. Essa pressão, ela acontece depois que você fechou o líquido aqui dentro ou isso já é fechado sob pressão mesmo? Tem as duas possibilidades. Eu posso já passar a cerveja com gás carbônico aqui e tampar, ou eu posso fazer uma segunda fermentação na garrafa. Entendi. Essa, por exemplo, é uma cerveja belga. Então, eu quis fazer o processo clássico. Quando eu passei a cerveja pronta para cá, eu coloquei mais um pouquinho de açúcar. Isso é controlado. E aí acontece uma outra fermentação. E aí esse gás que é formado, ele fica. Muito bem. Professor, o nosso tempo está acabando. Foi um prazer muito grande entrevistá-lo. Eu tenho que te agradecer, tirar um tempo aí, vir de Belo Horizonte para isso, para poder dar essa entrevista. Prazer. E muito bom experimentar essa cerveja. Eu acho que vou levar uma dessa para casa, hein? Vamos ver. Ótimo. E eu queria que você usasse a nossa câmera, está à sua disposição agora. Obrigado. O senhor pode ficar à vontade e deixar o seu recado aqui. Tá joia. Como sommelier, como juiz cervejeiro, como um professor da área, né? E como consumidor de cerveja. Pô, beleza. Fique à vontade. Bom, gente, primeiramente agradecer aqui a TV UNEC pelo convite, né? A gente está chegando em Caratinga muito bem recebido, não conhecia a região. E viemos também para lançar um curso do Centro Universitário de Caratinga, a UNEC, que é o Mundo da Cerveja Artesanal. A ideia é poder fazer com que vocês possam, né, aqui em Caratinga e região, ter cursos com uma boa base teórica para poder aprender a fazer cerveja, conhecer mais sobre estilos, entender um pouco de harmonização, entender sobre as matérias-primas cervejeiras, enfim, serão 5 módulos, cada um com uma proposta, e a ideia é poder introduzir mesmo, fazer uma imersão nesse mundo da cerveja aqui no interior de Minas Gerais, no Vale do Aço. Quem quiser, tiver interesse, é só entrar em contato no número 3322-7988. Obrigado. Professor, muito obrigado. Eugênio, eu que Os agradeço. estúdios aqui da UNEC TV estão sempre à sua disposição, ok? E você que assistiu essa entrevista, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com mais um Momento de Conversa. Até lá.